Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula nós vamos estudar sobre propriedades do radical. As propriedades são muito importantes porque elas facilitam o cálculo com radicais, tornando-os mais simples. São 5 propriedades que nós vamos estudar nesta aula e eu convido você para passo a passo aprendermos cada uma delas. Vamos lá? Bem, a primeira propriedade, índice igual ao expoente do radicando. Observando esse primeiro radical, temos que o índice é 5 e o radicando é uma potência, 3 elevado à quinta potência, em que 3 é a base da potência e 5 é o expoente. Observe que o índice é igual ao expoente. E essa primeira propriedade diz que, quando o índice for igual ao expoente, o resultado é a base. 3, simples assim. A gente poderia encontrar esse mesmo resultado resolvendo essa expressão sem a aplicação da propriedade, mas nós teríamos um trabalho maior. Veja bem, sem aplicar a propriedade, eu deveria repetir o radical, manter o mesmo índice e resolver primeiramente a potência que está no interior do radical, 3 elevado à quinta. Para determinar o valor de 3 elevado à quinta, eu tenho que multiplicar a base 3 por ela mesma 5 vezes, como indica o expoente. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 é igual a 243. Escrevemos 243 dentro do radical, que é o valor da nossa potência. A seguir, nós temos que determinar a raiz quinta de 243. A raiz quinta, como estudamos na aula anterior, é o número que elevado à quinta potência é igual a 243. Nós sabemos que esse número é o 3, de acordo com o exemplo anterior. 3 elevado à quinta é igual a 243. Nós acabamos de calcular. Então, veja bem que nós encontramos o mesmo resultado, só que por meio de um método mais difícil. Então, essa propriedade vem facilitar o nosso cálculo. Quando vocês perceberem que o índice é igual ao expoente, o resultado vai ser a base. Não há necessidade de fazer este cálculo que eu fiz. Basta escrever a base. Correto, pessoal? Temos mais 4 exemplos abaixo para a gente poder aplicar essa primeira propriedade. Veja, o índice desse radical, quando não aparece, nós já sabemos que é o 2. O índice é igual ao expoente, então o resultado é a base. Escrevemos a base na frente. Próximo, o índice é igual ao expoente, então o resultado é a base 12. Próximo exemplo, o índice é igual ao expoente, então o resultado é a base, que nesse caso é 3y. Último exemplo, o índice é igual ao expoente, então o resultado é a base, que é uma soma nesse caso. A mais B. Certo, pessoal? Vamos estudar agora a segunda propriedade.
Divisor comum do índice e do expoente do radicando. Observando esse radical, notamos que o índice e o expoente são diferentes. Logo, o resultado não pode ser a base, como no exemplo anterior. O que fazer? Devemos simplificar o radical, escrevendo-o na sua forma mais simples. Para isso, temos que dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Primeiramente, conservamos o radical e mantemos a base 3. Agora, temos que dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Alguns estudantes fazem confusão neste momento porque eles dividem por números diferentes. Para fazer a simplificação, como eu falei, nós temos que dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Procuramos o número conveniente para que essa divisão seja feita. Se, por acaso, eu dividir o 6 por 3, o 8 eu também vou ter que dividir por 3. Porém, a divisão 8 por 3 não é exata. E para simplificar, nós temos que realizar divisões exatas. Portanto, o número 3 não é um número conveniente, não é um número adequado para a gente poder fazer essa simplificação. Deixa eu apagar esse 3, deixa eu pegar a borracha, para a gente poder fazer a simplificação por um número adequado. O 8 e o 6 nós podemos dividir por 2. 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Vou dividir o índice e o expoente e o resultado de cada um vou colocar em seus respectivos lugares. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Simplificamos o radical. O radical que tínhamos era raiz oitava de 3 a sexta. Após a simplificação, nós obtemos raiz quarta de 3 a terceira. Se for possível realizar outra simplificação para o radical tornar-se mais simples, nós temos que realizar essa simplificação. Porém, observando o índice 4 e o expoente 3, nós percebemos que não há um número que eu possa dividir o 4 e o 3 ao mesmo tempo. Alguém que está assistindo esta aula pode estar pensando, por que o professor não divide por 1? Porque se eu dividir por 1, eu vou obter o mesmo resultado. 4 dividido por 1 vai dar o mesmo 4 e 3 dividido por 1 vai dar o mesmo 3. Portanto, não adianta dividir por 1 porque nós vamos encontrar o mesmo resultado. Esse resultado, esse radical é o mais simples possível. Próximo exemplo. Nós conservamos o radical, como conservamos no primeiro exemplo, mantemos a base 5 e agora nós temos o índice 16 e o expoente 12. Vamos pensar no número conveniente para a gente poder realizar essa simplificação. O 16 e o 12 eu posso dividir por 2, cada um. Se eu não quiser dividir por 2, eu posso dividir também por 4, cada um. Quem dividir por 2 está correto, porém vai ser necessário uma nova simplificação. Agora, quem dividir por 4, que é o maior divisor do 16 e do 12, já vai encontrar a resposta final da primeira vez. Eu vou dividir por 4. 16 dividido por 4 e 12 dividido por 4. 16 dividido por 4 é igual a 4 e 12 dividido por 4 é igual a 3. Novamente, chegamos ao radical final porque não é possível realizar uma nova simplificação. No próximo exemplo, nós temos
índice 32 e expoente 16. Vamos repetir o radical, manter a base 3 e vamos pensar no número que a gente pode dividir tanto o 32 como o 16. Então, eu posso dividir por 2, posso dividir por 4, posso dividir por 8, posso dividir por 16. Todos esses números que eu falei são divisores comuns do 32 e do 16. Aquele que preferir dividir por 2 vai encontrar radicais que precisam ser simplificados novamente. Agora, quem preferir dividir pelo maior divisor, que no caso é 16, 32 por 16, 16 por 16, já vai encontrar a resposta final da primeira vez. Para ilustrar a necessidade de mais simplificações, esse exemplo eu vou dividir por 2. 32 dividido por 2 e 16 dividido por 2. 32 dividido por 2 é igual a 16 e 16 dividido por 2 é igual a 8. Igual a 8. Percebemos que é possível simplificar mais uma vez porque nós temos o índice 16 e o expoente 8. Nós temos divisor comum para esses dois números. Repetimos novamente o radical, a base 3 e vamos realizar a divisão por 2 novamente. Poderia ir por outro número, mas estou indo por 2 para mostrar para vocês a necessidade de simplificação. 16 dividido por 2 é igual a 8 e 8 dividido por 2 é igual a 4. Novamente, é necessário uma nova simplificação, porque ainda tem divisor comum para o 8 e para o 4. Repetimos o radical, mantemos a base 3, dividimos novamente por 2. 8 dividido por 2 e 4 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Mais outra simplificação para terminar. Ainda é possível simplificar porque há divisor comum para o 4 e para o 2. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Lembra que no índice não há necessidade de escrever o 2? Então, não vou escrever, mas temos que lembrar que quando não aparece número no índice é o 2, certo? E o expoente agora, 2 dividido por 2 é igual a 1. Vamos manter a base, que eu esqueci, mantemos a base, 2 dividido por 2 é igual a 1. O 1 no expoente, assim como o 2 no índice, não é necessário escrever. Então, nós temos a resposta final, raiz quadrada de 3, o radical final, que não é possível mais realizar uma nova simplificação, ok? Se no início eu tivesse dividido, como eu falei, pelo maior divisor, que é 16, eu já encontraria da primeira vez o resultado final. Vamos verificar? Então, conserva o radical, mantém a base 3 e agora divide o 32 e o 16 pelo maior divisor, que é 16. 32 dividido por 16 é 2, confirmou, 2, não precisa escrever no índice. E 16 dividido por 16 é igual a 1, não precisa escrever o 1 no expoente. Tá vendo que eu encontrei o mesmo resultado da primeira vez? Que fique claro que quem preferir dividir pelo menor divisor não está errado, apenas vai ter um trabalho a mais do que aquele que preferir dividir pelo maior divisor. Correto, pessoal? Próximo exemplo. Conservamos o radical, mantemos a base 2 e agora vamos dividir o índice e o expoente por um mesmo número.
Esse número é o 3. 12 dividido por 3 e 9 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Não podemos mais simplificar, porque não há divisor comum para o 4 e para o 3. Encontramos o resultado final, ok? Aqui abaixo, coloquei uma atividade para vocês responderem. Eu quero que vocês, aplicando essa propriedade que acabamos de ver, descubram o valor que a letra X está representando. Pausem o vídeo e pensem um pouco. Acredito que todos encontraram a resposta. Observe que, inicialmente, tínhamos esse radical com índice 24 e expoente 16. E obtemos um radical de índice 3 e expoente x. Para determinarmos o número que a letra x está representando, nós podemos raciocinar da seguinte maneira. Para que eu obtenha 3 no índice, eu tenho que dividir o 24 por 8. 24 dividido por 8 é igual a 3. Se eu dividir o 24 por 8 e o expoente eu tenho que dividir pelo mesmo número, então 16 dividido por 8 vai ser igual a 2. Logo, o valor de x é igual a 2. Correto? A próxima propriedade é raiz de uma raiz. Note que nós temos um radical dentro de outro radical. No primeiro exemplo, nós temos a raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Então, nós vamos aplicar a terceira propriedade e escrever essa expressão na forma de um único radical. Veja como é fácil fazer isso. Basta repetir um radical, manter a base 7 e multiplicar os índices. O primeiro índice que não apareceu é o 2 e o segundo índice é o 3. Multiplicando 2 vezes 3, nós temos 6, que vai ser o nosso novo índice. Correto, pessoal? Vamos aplicar esse mesmo raciocínio no próximo exemplo. Nós temos aqui 3 radicais. Vamos escrever na forma de um único radical. Escrevemos o radical, mantemos a base, o radicando, 3, e multiplicamos os índices. 4, 2, 2. Porque quando não aparece, nós já sabemos que o índice é 2. Multiplicando esses índices, nós obtemos 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2 é igual a 16. Quero agora que vocês, aplicando essa propriedade, descubra qual é o valor que essa letra X está representando. Veja que aqui foi aplicada a propriedade e esses 2 radicais foi escrito na forma de um único radical. Pausem o vídeo e descubra qual é o valor que essa letra X está representando. Vamos lá? De acordo com a propriedade, nós conservamos o radical, mantemos o mesmo radicando e multiplicamos os índices. O índice representado pela letra X vezes o índice 2. Ao multiplicar o índice que está sendo representado pela letra X com o índice 2, nós obtemos o índice 12. Pensamos então, 2 multiplicado por qual número é igual a 12? Esse número é o 6, porque 6 vezes 2 é igual a 12. Daí concluímos que x é igual a 6. Correto, pessoal? A quarta propriedade
é raiz de um produto. Produto significa multiplicação. Veja que dentro do radical nós temos uma multiplicação, 4 vezes 9. Então, nós dizemos raiz de um produto. Essa quarta propriedade, pessoal, ela nos diz que nós podemos escrever este radical como um produto de radicais, escrevendo cada fator da multiplicação em um radical separado. Sendo assim, eu posso escrever raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Escrevendo esse radical como um produto de radicais, nós não estamos alterando o valor. E para verificar, vamos fazer os cálculos separadamente. Vamos calcular. Conservamos o radical, efetuamos a multiplicação em seu interior, 4 vezes 9 é igual a 36, e por fim, determinamos a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, porque 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, é igual a 36. Vamos calcular agora as raízes separadamente e depois multiplicá-las, e vocês vão perceber que nós vamos encontrar o mesmo valor. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Conservamos a multiplicação. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. E por fim multiplicamos. 2 vezes 3 é igual a 6. Correto? Logo, confirmamos o que a quarta propriedade diz. Nós podemos escrever a raiz de um produto como um produto de radicais. Certo? Vamos praticar esse conhecimento nos dois exemplos abaixo. Nós temos aqui a raiz cúbica de um produto. Esse produto ele consta de 3 fatores, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Vamos escrever na forma de um produto de radicais, fazendo um radical para cada fator. Raiz, nós temos agora o índice 3, nós devemos manter esse mesmo índice, porque se esquecermos de escrever o 3, vai passar a ser o índice 2. Deixa de ser raiz cúbica e passa a ser raiz quadrada. Então, nós devemos manter o mesmo índice. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica, novamente, de 5 ao quadrado agora, vezes raiz cúbica de 7. Simples. Último exemplo, raiz quarta de um produto, 3xy à terceira. Lembrando que entre um número e uma letra, e entre uma letra e outra letra, há o sinal da multiplicação que não precisa ser escrito. Então, aqui é 3 vezes x vezes y à terceira. Trata-se de um produto. Vamos escrever essa raiz de um produto na forma de um produto de radicais. Raiz, conservamos o índice que dessa vez é o 4. Raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de x agora, vezes raiz quarta de y à terceira. Vamos agora para a quinta e última propriedade. Raiz de um quociente. Quociente significa divisão. Veja que nós temos raiz quadrada de 3 onzeavos. 3 onzeavos representa uma fração, representa um quociente, uma divisão. De acordo com essa quinta propriedade, nós podemos escrever este radical com um quociente em seu interior na forma de um quociente de radicais, bastando para isso escrever um radical
para cada termo do nosso quociente, ficando assim: raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 11. Simplesmente assim. Vamos praticar com os dois próximos exemplos. Nós temos raiz cúbica de x quintos, de x sobre 5. Vamos escrever na forma de um quociente de radicais. Raiz, mantemos o mesmo índice 3, raiz cúbica de x, dividido por raiz cúbica de 5. E o último caso, nós temos raiz quarta de 2 dividido por raiz quarta de 9. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero muito ter contribuído com a aprendizagem de vocês. E se restou alguma dúvida, por favor, assistam novamente essa aula. Até mais!